É com muita honra que estou aqui com vocês hoje, de coração. É um prazer e a gente pode já sentir a presença do Senhor se movendo neste lugar. Eu costumo dizer que quando Deus chega, todo o restante perde o valor. Quando Ele chega, tudo que tinha de valor e que poderia roubar a nossa atenção perde o encanto, porque Ele é tudo na vida de todos. Jesus, Ele falou, às vezes a gente deixa as coisas passar desapercebido. Jesus, Ele falou: eu não vim cancelar a lei, eu vim para cumprir. Eu vim para cumprir. A vinda de Jesus não nos tira a obrigação de cumprir a palavra de Deus. Pelo contrário, Ele veio nos mostrar em carne, em corpo humano, que é possível cumprir a lei através da graça. E eu te pergunto hoje, qual é o seu objetivo de vida? Sabe, essa guerra travada, ela diz muito a nosso respeito. É como eu ouvi essa ilustração por várias vezes. É como uma pessoa que cria 2 cães. O cão mais forte vai ser o mais bem cuidado, o mais bem alimentado. Assim é a nossa vida. Aquilo a que nós dedicamos mais tempo, nós dedicamos mais a nossa força, com certeza é o que vai prevalecer na nossa vida. Em Tiago, capítulo 4, versículo 4, fala que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Eu acredito que nunca tenha tido uma geração tão amiga do mundo. E quando eu falo geração, não estou falando do mundo. O mundo jaz no maligno. Eu estou falando daqueles que levam o nome de Cristo. O mundo entrou dentro da igreja e tudo hoje é muito normal. Santidade na igreja hoje se tornou uma linguagem chata. Veio o modismo gospel, onde tudo é permitido porque o cara pagou o preço. Sou livre. Pequei, pedi perdão, meio de boa, mas eu peco de novo. E quando nós olhamos para a palavra, nós vemos, gente, a palavra de Deus diz que quando Miguel veio para pegar o corpo de Moisés, Deus nem precisou descer do céu, Ele mandou um anjo. Gente, Ele mandou um anjo. Miguel barrou Satanás. Em nome de Jesus, aonde está a sanidade mental? Onde pessoas não se atentam para a palavra do Senhor e se colocam em posição de inimigo de Deus. Quem consegue conter Deus? Quem consegue resistir à ira de Deus? Quem vai conseguir responder diante dele ou se justificar por uma vida relaxada, relapsa? Não existe. O texto começa dizendo: adúlteras, não vos enganeis. A amizade com o mundo é inimizade com Deus. Não tem como jorrar duas águas da mesma fonte. Não tem como ser na igreja, eu sou de Deus, aleluia, aquela linguagem crentez, levanta a mão e balança. Eu estava brincando, por que a gente não consegue ficar sem balançar? Sabe por que as igrejas no Brasil não estão cheias de pessoas santas? Porque elas não têm visto dentro da igreja o suficiente pessoas alegres em serem santas. Estou cansada de ver pessoas que vão dar testemunho e elas contam cheio de eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu era o cara nisso. Aí eu converti, aleluia, né, irmão? Eu converti, glória a Deus. Jesus é lindo, sim. E o óleo de alegria e a satisfação de pertencer a Ele, e a consciência de saber que você merecia o inferno
terreno, mas hoje você é chamado de filho de Deus. E aquele pai que a Bíblia diz que amou o mundo de tal maneira que deu o único filho que ele tinha. Ele não poupou o único filho que ele tinha, mas ele esmagou o filho para resgatar você. Isso não te causa alegria? Isso não te causa euforia? As minhas estruturas, eu queria ser escrava de Deus o resto da minha vida e toda a eternidade ser escrava da orelha furada, mas ele falou: não, eu não te quero como escrava, eu quero como filha, filha legítima, comprada com sangue precioso. E naquela hora ele começou a me perguntar: me pede, filha, você nunca me pediu nada, me pede. E a minha cabeça, eu comecei a me desesperar ali, porque eu pensei: o que eu peço? Eu tenho que pedir um presente, o que eu peço? Eu pensei em tanta coisa, eu pensei: eu posso ter isso, posso ter aquilo. O que eu pedi, ele vai me dar. Eu tinha aquela convicção: o que eu pedi, ele vai me dar. Ele tem capacidade, ele está disposto. E eu fiquei, de repente falei: Senhor, eu não quero nada, eu só quero o Senhor. Eu não quero perder os meus olhos de Ti. Eu não quero que essa chama no meu peito se acabe. Eu quero chegar naquele grande dia, te olhar convicta de que agradei o seu coração. Irmãos, eu nunca trabalhei para ter um carro. Deus me deu um carro, nós ofertamos, Ele me deu outro carro, está ali. Talvez algumas pessoas teriam vergonha de andar no nosso carro, mas foi Deus quem me deu. Foi Deus quem me deu. Quando Ele dá prego na rua, quando Ele para de funcionar, eu empurro Ele com alegria, porque eu tenho um carro que meu Deus me deu. Aquele pai que me resgatou e sabe como é o meu coração, não me deu um carro zero, porque talvez Ele sabe que Ele me perderia, mas Ele me deu um carro. Eu não trabalhei para ter uma casa, e eu tenho uma casa. Eu não trabalhei para ter, e eu tenho. Às vezes eu só suspiro, eu fecho os olhos e eu queria tanto isso, e Ele me dá. Nós perdemos tanto tempo pedindo coisas dessa terra para Ele. Nós nos esquecemos que Ele acrescenta quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Nós nos esquecemos que as bênçãos vão perseguir aqueles que creem. Na medida com que você estiver preparado, Ele vai te dar. Quantos testemunhos, não é testemunho não, eu já ouvi de pessoas que jejuam, que oram, que faz isso e faz aquilo, eu quero isso, eu quero, ganha um carro, porque queria um carro, enche o carro de... e deixa Deus. Quantas pessoas se esforçam tanto e fazem campanhas e estudam e conseguem se formar, conseguem um bom salário e já não conseguem amar tanto mais a Deus. Estão tão cansados para tirar um tempo com a palavra, estão tão cansados para simplesmente ficar na presença de Deus dizendo: eu te amo, tu és santo, tu és maravilhoso, porque dorme. Toda a energia, todo o tempo, tudo, toda a inteligência, todo o vigor, toda a juventude, tudo está sendo empregado nesta terra, enquanto a palavra de Deus nos diz que nós devemos olhar para o alto. Nós não fomos feitos para esta terra, e aquilo que Deus sabe que você precisa, Ele vai te dar. Confia, seja crente, seja crente. Aquilo que Ele sabe que não vai te corromper, Ele vai colocar na sua mão. Não arranque os seus cabelos buscando aquilo que Deus não tem para você. Não perca a sua alma, não perca a sua fé, não perca a sua determinação em buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça do reino de Deus. Que os seus olhos vejam direito. Sabe? Eu fiquei observando Timóteo e os conselhos que Paulo dava a Timóteo. Por exemplo, em 1 Timóteo 6, no versículo 12. Vamos abrir lá para a gente ler rapidinho?
Quem for ágil, se alguém encontrar antes de mim, pode ler, tá? É 1 Timóteo 6, versículo 12. Encontrou? Diz o seguinte: combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado, e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas, diante de Deus, que a tudo dá vida, e de Cristo Jesus. Gente, vê, esse conselho que Paulo está dando, não é para qualquer pessoa não. Paulo está falando com um obreiro de excelência. Paulo está falando com um obreiro cujo qual ele confiou uma igreja, ele confiou um povo, mas ele fala: combata o bom combate. Não existe uma outra opção, não existe uma condicional. Se você quiser, combata. Não, é uma direção direta, é um comando. Combata, lute, persevere, guerreie. O reino dos céus tem tomado a força, e só se apoderam dele aqueles que são poderosos. A entrada para o reino dos céus, ela é estreita, a porta é estreita, é apertada, é difícil, poucos acertam. E olha só, tome posse da vida eterna. Gente, isso aqui é preocupante. Isso aqui é preocupante. Porque Paulo não estava falando isso aqui, tome posse da vida eterna, para um rapazinho que tinha problema de masturbação na igreja. Ele não estava falando isso para uma pessoa que tinha uma sequência de vida pecaminosa. Era um jovem separado. E Paulo vira para esse jovem que era separado e fala: olha, toma posse da vida eterna. Gente, existe um engano que está sendo impregnado por aí: salvo para sempre. Gente, isso é mentira. A nossa salvação tem que ser desenvolvida dia após dia na sua batalha dentro de você, vencendo o pecado, se separando para Deus. Dia após dia você tem que desenvolver a sua salvação. Que o sangue de Jesus não seja desperdiçado na sua vida. Por que será que a palavra de Deus diz que muitos chegarão naquele dia e dirão: ó Senhor, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, em teu nome, em teu nome. Me diz, o mundo anda usando o nome de Jesus para curar? O mundo anda usando o nome de Jesus para ressuscitar? Não. E no entanto, Jesus vai olhar para ele e vai falar: apartai-vos de mim, maldito, porque não vos conheço. E eu volto a te perguntar: a sua vida está alinhada com a palavra dele para você? Você tem se preocupado com a volta de Jesus? Você acorda de manhã pensando: será que vai ser hoje? Ou você acorda de manhã pensando: tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que pagar tal conta, tal boleto, vou fazer um bico aqui, outro bico ali. Como está o seu coração? Como está a sua mente? Em que você tem pensado? Existe um objetivo. Quando Paulo fala para Timóteo: combata o bom combate da fé, a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Interessante que a palavra fala: essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. Lá atrás eu mencionei: aquele que se faz amigo do mundo é inimigo de Deus. Então como é que você vence o mundo? Através da fé naquele que morreu na cruz por você. É a única forma, através da fé. E como nós exercemos a fé? Em todas as situações,
nós devemos verificar segundo a palavra. Cada pensamento que vem na nossa mente, nós devemos verificar segundo a palavra. A palavra, ela é luz, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Porque todo aquele que está em trevas, ele corre risco de cair num buraco, de tropeçar, de quebrar o pé, de ficar pelo caminho. Mas aquele que tem o seu caminho iluminado pela palavra do Senhor, ele tem grande possibilidade de ser vitorioso naquele grande dia. E esse mesmo Paulo, no fim da sua vida, um pouco adiante, aqui na primeira epístola, a primeira carta que ele manda para Timóteo, ele dá essa direção para Timóteo: combata o bom combate da fé. Mas em 2 Timóteo, capítulo 4, vamos lá? 2 Timóteo 4, a partir do versículo 5. Encontraram? Ele diz aqui: você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. E ele diz: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Paulo não deu um conselho para o discípulo dele que ele não buscasse. Paulo não deu uma direção para Timóteo que não fosse o estilo de vida dele. Ele fala: eu combati o bom combate, eu guardei a fé, eu cumpri a carreira, eu fiz tudo aquilo que estava determinado, eu abri mão dos meus desejos, eu abri mão das minhas convicções, eu abri mão dos meus achismos, eu abri mão de tudo para viver o que o Senhor tinha. Agora me está reservada a coroa da justiça. A coroa da justiça, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida.